Então, nós vamos dar início agora ao segundo painel, também composto por pessoas de primeira qualidade. E, então, eu chamo o Dr. André von Zuben, daí eu apresento no início da fala de cada um. O Bruno Brandão Fischer, o José Antônio de Godoy, o José Rubens, o Luciel Henrique de Oliveira, Lucia Mercadante de Castro e Wanda Hoffmann. Olha, não é uma questão de gênero, como todo mundo está sabendo, mas a representante... Ah, não! Eu ia dar a palavra para a professora Wanda. Vou passar então a palavra a ela. Ela é uma amiga, colaboradora já de algum tempo aqui conosco e atualmente é a reitora da Universidade Federal de São Carlos. Eu agradeço a sua presença e acho que é melhor esse microfone. Passar a palavra a ela. Ah, sim, está faltando mais um aspecto. Então, esse painel está sendo solicitado aos participantes que respondam duas perguntas. A primeira é: qual é a importância dos ecossistemas de negócio para os empreendimentos de pequeno porte e para o desenvolvimento regional? E, em segundo, o que deve ser feito para a gente conseguir fazer isso. Tá? Então, professora Wanda Hoffmann. Bom dia a todos. Agradeço aí o Marco pelo convite. Cumprimento a todos os participantes. E foi uma surpresa e importante estar aqui com todos, diversos atores, né, que atuam em ecossistemas e que, como o Marco coloca, realmente o ecossistema, ele apresenta um ambiente sustentável. E eu, como professora, fiz minha lição de casa, estou com a resposta aqui, uma parte teórica, e depois compartilhar algumas coisas que nós fazemos em São Carlos, fazemos na Universidade Federal de São Carlos. Aqui estão presentes 3 doutorandos que atuam no meu grupo de pesquisa e mais 2 mestrandas lá atrás, as 2. E, como o professor Marco disse, eu tenho uma atuação multidisciplinar. Sou acadêmica, professora titular, mas também sou reitora. A gente faz as diversas coisas. Mas voltando aqui ao ecossistema. Como foi colocado, um ecossistema ele é composto por todos esses agentes, né? Universidades, pessoas que realmente desenvolvem pesquisas, empresas empreendedoras, inovadoras. Também precisamos ter aí a questão governamental, né? Nós precisamos ter aí os fundos de investimento para isso, nós precisamos ter políticas, precisamos ter incentivos. E como foi colocado aqui, um dado importante, colocado aqui pela fonte Sebrae, né, que 52% dos empregos do setor privado vem do pequeno porte, das empresas. E isso faz com que nós podemos já verificar um impacto positivo dos ecossistemas de negócios, né? E a gente pode pensar em exemplos que a gente tem no exterior. Um clássico é do Vale do Silício, mas tem outros nos Estados Unidos, que é o de Los Angeles, Nova York, Boston, Chicago. Temos também em Tel Aviv, Israel. Temos em Londres, na Inglaterra, Toronto, Vancouver, no Canadá, e outros
países, na França, em Sydney, na Austrália. Claro, esses exemplos são importantes. São exemplos importantes, mas que são diferentes do Brasil. E nós precisamos realmente, no Brasil, usá-los como insights, mas com certeza buscar nossas especificidades. Então, o fortalecimento desses ecossistemas são muito importantes. E, nesse sentido, eu falo agora sobre São Carlos, que tem uma quantidade de micro, pequenas empresas, tem spin-offs, tem startups, eles surgem todos os anos. Só que tem um ambiente propício a isso. Tem a Universidade Federal de São Carlos, tem a USP com 2 campi, tem também o Instituto Federal, tem o Centro Universitário Paulista, o UNICEP, tem também parques tecnológicos, o Science Park, o Parque Tec, o Parque Ecogama, tem o Centro Empresarial de Alta Tecnologia CEAT, tem o Centro de Inovação e Tecnologia de São Carlos CIEST, tem incubadores de empresa, que é o Centro de Desenvolvimento de Indústrias Nascente Cedim, tem o Instituto Inova, tem 2 Embrapas, a Embrapa Instrumentação e a Embrapa Pecuária Sudeste, tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que inclusive o secretário é o professor Tundiz, que foi presidente do CNPq, um grande pesquisador e que está ajudando o município. Então, tem um ambiente favorável. Criou-se agora um espaço compartilhado de inovação chamado Novo Lab. Era uma antiga fábrica de tecido que no século passado, né, tinha sucesso, mas que infelizmente não conseguiu competir, principalmente com a China, etc. Então, essa fábrica enorme, do lado de uma antiga estação de ferro, lá está propiciando um ambiente de várias startups, de vários empreendedores individuais. É um ambiente que surge a partir das universidades. E também, falando muito rapidamente, nós temos exemplos no Brasil, além deste que eu coloco, né, de São Carlos, que é considerada a cidade, né, o município, com o maior número de doutores por habitantes da América do Sul. Um habitante para cada 100, um doutor para cada 100 habitantes. É um marco importante. E também eu tenho um dado antigo aqui, não consegui atualizar, por mais que a gente consiga usar o celular. Tem um dado aqui de 2012, 13, 15 patentes por 100 mil habitantes. E a média do Brasil é 3 por 100 mil habitantes. Eu acho que esse número já até aumentou um pouquinho. Então, esse ambiente incentiva, né, a educação e a aprendizagem, a pesquisa e a inovação. Mas, claro, né, como São Carlos tem Campinas, o estado de São Paulo tem muitos. Mas se nós pensarmos, por exemplo, no sul, Santa Catarina, tem muitos ecossistemas. E no Nordeste, que a gente pensa, não, nós temos um exemplo muito bom, conduzido pela Universidade Federal do Pernambuco, que é o Portal Digital. Pessoas que saíram da universidade e que formam esse ecossistema de inovação, né? E que mudou e está mudando a situação de Recife e de Pernambuco. Exemplo também na Federal do Rio Grande do Norte, que lá eles têm o Instituto Metrópole Digital, em Natal, conduzido também esse parque, né, um parque tecnológico pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assim, e eu vou falar muito rápido, eu já estou esgotado aqui, é importante o papel das universidades nesse processo. E as universidades estão dispostas a isso. E nesse sentido é que apoiar, ajudar, viabilizar este ambiente, né, esse ecossistema de inovação para as empresas, e principalmente para os primeiros portes, é uma das missões da universidade. Que a missão da universidade é formar pessoas, é gerar conhecimentos, mas principalmente transformar a sociedade. E, nesses casos citados, é importante que fique, né, reitero a importância desses ecossistemas justamente para impulsionar a economia local, gerando com isso empregos, inovação, novas empresas, possibilitando aí melhores condições e mudar a realidade
de muitas regiões. É isso. Agora, o professor Messias Mercadante de Castro, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Jundiaí. Muito grato pela sua presença. Um prazer muito grande. Bom dia a todos, parabéns pelo evento. Eu vou sair da micro para a macroeconomia. Vou falar um pouco dos desafios que nós temos pela frente. O Brasil é um país que vem de uma crise muito grande, de 2015 até agora, não saímos da crise. O setor público não tem recursos para investir. Em 2018, o investimento em pesquisa e desenvolvimento foi 0,64% do poder público em relação ao PIB e 0,64% do setor privado. Nós temos 33 milhões de micros e pequenas empresas, 8 milhões de microempreendedores individuais. Na crise, 2015 a 2017, 3 milhões e meio de empresas desapareceram. O Brasil é um país inóspito para os negócios. Não obstante, em função disso, não obstante tudo isso, o Brasil entrou retardatariamente no empreendedorismo e na inovação. Mas o Brasil é um país muito voluntarioso, muito criativo, né? E essa questão aí do empreendedorismo, existe uma grande dificuldade à frente. Como conectar as micros e as pequenas empresas com as grandes empresas? O capital intelectual é de fundamental importância, professor, transformado em conhecimento que produza bens e serviços que sejam úteis e por isso vão agregar valor para a sociedade. Então o Brasil está evoluindo muito, né? As startups estão se multiplicando nesse ambiente de ecossistemas de negócios, como a professora Wanda colocou com muita propriedade, universidades, empresas, poder público, mas nós precisamos quebrar esse gargalo que estrangula a atividade econômica. Como conectar empresas criativas, micros e pequenas empresas? Como conectar startups que criam coisas fantásticas no mundo dos negócios, né? O que se percebe hoje é que as grandes organizações estão constituindo centros de pesquisas para que desenvolvam novos produtos muito além daquilo que elas já fazem hoje, né? Que o mundo realmente está se recriando do ponto de vista a partir das startups. Mas eu disse um dia desses que em 1776, Thomas Paine, no artigo nos Estados Unidos, ele já colocou lá que a inovação e a criatividade, o avanço tecnológico, faria com que o mundo estivesse na iminência de um mundo novo. E a partir daí, os Estados Unidos inovou, criou e se tornou um país do novo e avançou tecnologicamente. Por volta de 1850, Schumpeter escreveu que as economias progridem com a inovação e decaem na ausência delas. O Brasil fica aí titubeante, faz 40 anos que a economia brasileira cresce pifiamente, num processo intercadente, quando cresce decai novamente, e nos últimos 25 anos a renda per capita do Brasil cresceu em torno de 1% ao ano, muito aquém da Colômbia, do Peru, do Chile, aqui na nossa região. Então, quer dizer, o Brasil cria dificuldades para a evolução das empresas. A grande realidade, o crédito é escasso, os juros são altos. O crédito é muito seletivo. Então, quantas empresas inovadoras, criativas, com produtos que são úteis para a sociedade, elas perecem por quê? Porque nascem sem o capital de giro que o Tiago do Sebrae colocou, são empresas que não têm capital de giro e não têm o apoio. Então, quer dizer, esse é o grande desafio. Como conectar empresas criativas que criam coisas úteis para a sociedade, para o presente, para o futuro, como conectá-las com a realidade da economia brasileira, que é um lado muito perverso. Porque no momento que as empresas brasileiras, de qualquer nível, estão lutando pela sobrevivência, o olhar da solidariedade
o olhar da interdependência e complementariedade fica aquém desse processo. Então, salve-se quem puder. É uma economia extremamente perversa, há uma preocupação muito grande, e nesse contexto estão as empresas nascentes de tecnologia, fundamentais para qualquer país do mundo, fundamentais para as economias maduras, detentoras de alto nível de tecnologia, de poupança, avançadas, e para elas é de fundamental importância. Muito mais importante para a economia que está encaminhando um processo de desenvolvimento econômico, mas que patina. Patina porque tem uma configuração totalmente desestruturada do ponto de vista político. Não existe país do mundo que tem 35 partidos políticos. As decisões são de ordem corporativas, fisiológicas. E o Brasil? O Brasil é um detalhe. E a sociedade brasileira? Esse é um outro detalhe. Como é que fica a sociedade? Como é que ficam as empresas que estão aqui empreendendo? Quantas vão fechar em 2019? Eu disse isso ao governo sexta-feira. Se daqui a 90 dias não tiver medidas econômicas efetivas para o país, quantos desempregos vão se ampliar nesses próximos 90 dias se nada acontecer? Então, essa reflexão que eu quero fazer é de fundamental importância. O Brasil é criativo, há uma multiplicidade de startups surgindo que precisam do apoio do poder público, com as incubadoras tecnológicas, com o ambiente de coworking, né? Como temos feito em Jundiaí com a Mariana Severo, a Meetups, né? Cafés tecnológicos, coordenado pelo Edivar, daqui do núcleo Softex. Ou seja, precisamos, André, como você tem feito aqui em Campinas, estamos fazendo em Jundiaí, com apoio do SEBRAE e tudo mais, a gente tem essa conexão tão fundamental para atravessar essa página tão deprimente da economia brasileira. Professor Messias, o senhor trouxe uns aspectos muito interessantes, e um deles, o senhor me lembrou de um projeto que eu participei com o SEBRAE, na época que o Nilson e o Thiago ainda jogavam futebol na rua, tá? Que era trabalhar com a cadeia de fornecedores das empresas automobilísticas, que é um modelo também que se trabalha no Japão, né, das empresas satélites. Então tem uma grande corporação que ao redor dela diversas empresas, e ela serve como uma locomotiva. É uma aplicação do conceito de ecossistema. Agora passar a palavra ao professor Lucel Henrique de Oliveira. O senhor Lucel é um colaborador nosso de longa data, inclusive fez o pós-doutorado dele aqui conosco, no CTI, é professor da Fundação Getúlio Vargas, do mestrado da Unify e da PUC Minas, no campus de Poços de Caldas. Então, agradeço a presença, professor. Obrigado, agradeço muito o convite, é um prazer para mim estar aqui de novo, discutindo assuntos tão importantes assim. Eu vou tentar responder a essa primeira questão, né, qual a importância dos ecossistemas para as micro e pequenas empresas, para o desenvolvimento socioeconômico regional. É muito oportuno essa discussão, que remete a um trabalho que eu venho fazendo de longa data no grupo de pesquisa, tanto em São Paulo, na FGV, quanto em Poços de Caldas. Nós temos estudado bastante essa questão dos ecossistemas organizacionais e rede de empresas, mais propriamente ditos os clusters, ou arranjos produtivos locais, como é a denominação que o SEBRAE utilizou. Nós temos estudado os exemplos de sucesso e também de fracasso, que também existem. E eu queria discutir um pouco essa questão, como foi proposto aqui, dos benefícios para a região e, em alguns casos, bem-sucedidos. É muito interessante a gente ver que um ponto-chave para um arranjo produtivo local é ter uma vocação natural, né? Eu já vi situações onde se tentou implantar na marra e não funciona. A ideia, antes de mais nada, o conceito de um APL
É um conjunto de empresas de um mesmo segmento produtivo, localizados em uma mesma região, tem essa questão do território, né? Trabalhando de forma cooperada e em sinergia. Então é muito interessante ver como que há um tremendo desenvolvimento, troca de experiência, complementaridade, desenvolvimento de fornecedores. Geralmente tem uma tremenda cooperação técnica e o papel das universidades, centros de pesquisa junto é fundamental, fortalecendo a cadeia produtiva e tendo um aprendizado coletivo muito grande. Logicamente, a questão do crédito tem que estar junto, a gente vê exemplos de sucesso onde tem bancos cooperativos também, Bancob, Cicobi, que estão juntos dando esse apoio. Nós nos pautamos na análise, existe o termo de referência do SEBRAE para a APS, que já é bem antigo já, e que coloca que para que se configure um arranjo produtivo local, a gente deve ter um mínimo de 20 empresas, qualquer tamanho, qualquer porte, do mesmo segmento, e que tenha no conjunto um total de pelo menos 100 funcionários. Uma vez atendido essa característica, é possível que a prefeitura do município solicite para o governo do estado o reconhecimento como um APL. E o fato de ter esse reconhecimento traz vantagens fiscais, tributárias, facilita acesso a crédito e há esse vínculo, uma articulação muito grande, uma interação entre empresários, governo, sociedade, enfim, é um ganho muito interessante em termos de desenvolvimento de novas possibilidades, oportunidades e tecnologias. Rapidamente eu gostaria de citar alguns APLs que eu participei de estudos, alguns já muito desenvolvidos e outros em fases mais iniciais. Posso citar, antes de mais nada, o que já é bastante conhecido, é o de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, chamado Vale da Eletrônica, onde a gente tem empresas de base tecnológica, principalmente da área de hardware. Né? Foi lá, por exemplo, que foi desenvolvida e foi construída, e ainda é fabricada as urnas eletrônicas, que nós utilizamos e até exportamos. Uma cidade pequena, com a maioria da população vivendo em torno de hardware, de produtos eletrônicos. Eu posso citar também uma outra cidade que é muito interessante, uma cidadezinha muito pequena no sul de Minas também, são 12 mil habitantes, que é Juruáia. Juruáia hoje é o terceiro maior polo de lingerie desse país. Cerca de 450 empresas de confecção de lingerie que já estão exportando. Né? Então, algo que começou também meio por acaso, mas que correspondeu a uma vocação fantástica que tinha na região. Também, aqui próximo, eu tenho acompanhado o esforço grande de Limeira, que já se tornou um APL na área de semijoias, né, ou bijuterias, tem um incentivo muito grande, uma quantidade enorme de empresas que vão se agregando, e aí a gente vê toda a cadeia produtiva se organizando em função disso, desde a formação de mão de obra de novos fornecedores, de canais de distribuição, de canais de inovação, atraindo instituições de pesquisa, de desenvolvimento, né? Me surpreendeu muito, por exemplo, numa última visita a Juruáia, onde eu conheci várias situações de filhas dos empresários pequenos que estavam voltando de faculdades em São Paulo, onde foram fazer cursos de moda e agora estavam desenvolvendo os seus próprios modelos de uma situação bastante diferente. Então isso traz um ganho para toda a comunidade. E uma última cidade também que é muito interessante, que a gente fez um trabalho, é Apucarana, no Paraná, não sei se é bastante conhecido, ela é considerada a capital nacional do boné. A gente nem imagina uma cidade inteira vivendo em função de boné. Tem uma quantidade absurda de fábricas, e aí toda a cadeia produtiva, desde do boné em si, os bordadores, silk screen, passadores de boné, exportam bonés,
de todos os tipos, desde um boné esportivo, um boné de grife, um boné promocional, até bonés profissionais para polícia militar, por exemplo. É a maior fabricação de boné do país, e é interessantíssimo ver uma cidade inteira voltada para um produto e para toda a cadeia. Isso facilita muito, inclusive a colaboração. É super comum, por exemplo, uma empresa que cresce e tem o seu maquinário obsoleto, mas ainda funcionando, repassar esse maquinário para ex-funcionários que montam outra empresa, não como concorrente, porque esse é o ponto mais importante de uma PL. As empresas não se veem como concorrentes, são parceiros. O concorrente está lá fora, é a China, é outros, e eles estão se fortalecendo. Então são experiências fantásticas que poderiam ser muito mais desenvolvidas nesse país. Obrigado. Agradeço também a presença do José Rubens Júnior, que é cofundador e sócio da Venture Hub. Obrigado, eu que agradeço. Aí o setor empresarial. Exato, hoje eu sou a ovelha negra aqui do painel. Queria agradecer, né? É uma grande honra de fazer parte, só tem gigante aqui no painel junto comigo. Eu vou fugir um pouquinho da pergunta, mas mais para explicar o que nós fazemos, né? O que uma aceleradora faz. Nós trabalhamos com empreendedorismo de alto impacto, basicamente. Até o Nilson colocou que é difícil explicar o que o Sebrae faz, então imagine para mim explicar o que uma aceleradora faz, é mais difícil ainda. Mas a gente trabalha desde a parte de engajamento do ecossistema, então a gente promove eventos, muitas vezes tecnológicos, puxado por algumas áreas que Campinas é forte, como biotech, blockchain, inovação corporativa, que está ficando algo também bastante interessante. E também temos programas de aceleração de empreendedores e de startups. Em fase early stage, como o Leonardo comentou, nosso foco começa lá atrás, ainda quando o empreendedor tem uma ideia. Então a gente trouxe do Vale do Silício, hoje a gente dirige aqui em Campinas o Founder Institute, que está em mais de 180 cidades do mundo, então é a maior lançadora de startups do mundo. A gente trouxe aqui para Campinas com a missão de fazer com que os empreendedores tirem as ideias do papel e lancem suas startups no mercado. É um programa bem desafiador, começam cerca de 30, 40 por semestre e só se graduam de 5 a 10 empreendedores, então ele vai afunilando. Temos outros programas também para dar continuidade, né, porque às vezes o empreendedor ele cai no mercado e o mercado é um buraco negro, é um limbo ali para ele precisa de continuar sendo orientado. Então temos programas também com parceria com ICTs, que faz aí o desenvolvimento tecnológico, e também nós fazemos o desenvolvimento de negócio. Inovação corporativa também, que é algo que está sendo bastante procurado, as empresas querendo desbloquear a inovação, né, através do pensamento ágil, de agir e trabalhar como as startups, né, com essa mentalidade que as startups trabalham. Então a gente está atuando bastante forte com isso. E também na área educacional, agora foi uma demanda até espontânea das universidades, das faculdades, para que nós fizéssemos a curadoria e também provêssemos conteúdo de empreendedorismo de alto impacto e de inovação dentro dessas universidades. Então, eu acho que através de todas essas iniciativas que eu comentei, a gente consegue, né, fomentar bastante o desenvolvimento socioeconômico, não só nosso, né, da Venture Hub, mas também de outros entes. Temos outras aceleradoras, temos diversas aceleradoras, inclusive, que também provém esse tipo de iniciativa. Então isso está à disposição, né? Tem também uma falha de comunicação para entender o que para que os empreendedores possam ter acesso a esses eventos. Muitas vezes a gente promove um baita evento lá com capacidade para 60, 70 pessoas, a gente tem 15, 20 pessoas, que é um número bom, gera discussões ricas, mas a gente ainda precisa, né, que a comunidade, que os empreendedores se interessem mais, que venham mais até a gente, que a gente tem um poder de ajudar. A gente já viu muitas startups crescendo, já viu muitas startups dando certo ou dando errado, e a gente pode contribuir muito para esse ecossistema. Obrigado. Passar a palavra ao Dr. André von Zuben, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo de Campinas e presidente do Conselho Municipal
de ciência, tecnologia e inovação. Muito grato pela sua presença. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, muito honrado em fazer parte aqui dessa mesa, e essa questão do empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, é tema fundamental. Essa questão do ecossistema, ele existe independente da gente falar sobre ele, né? Então, está funcionando. O que a gente precisa, eu acho que esse é um pouco o papel do poder público, e aí no caso do poder público municipal, então vamos falar mais do ponto de vista, obviamente, da prefeitura, ou das prefeituras, como eu acredito que elas devem agir, é buscar organizar esse ecossistema, ou seja, coordenar ações, potencializando o que já existe e atraindo parcerias que ainda não existem ou investimentos que estão ainda faltando. Então, acho que esse é um pouco o papel que a gente deve buscar enquanto poder público municipal. E aí, essa questão do empreendedorismo, né, como a gente viu na parte inicial, na primeira parte aqui do debate, existe muito amadorismo, né? O empreendedorismo no Brasil, ele é amador. As pessoas, primeiro, foi um exemplo aqui, ele acha o ponto para fazer o restaurante, depois que ele vai fazer pesquisa, né, como foi mencionado aqui. Um exemplo bem claro da falta de profissionalismo até, né? Então, mas isso eu queria dizer assim, que se deve a uma cultura, ou melhor dizendo, a falta de cultura empreendedora. Então, acho que nós, enquanto poder público, nós temos que ajudar a que fortaleça a cultura empreendedora nos municípios, assim como o governo federal no Brasil, assim como o Estado, no Estado de São Paulo, nos demais estados. Acho que esse tem que ser um papel fundamental. E é para isso que a gente tem algumas ações. Porque essa questão do empreendedorismo não é só para aquele que vai abrir uma empresa. Isso é óbvio, né? Se o cara vai abrir uma empresa, ele vira um empreendedor, mesmo que ele não tenha nenhuma qualificação. Mas, cada vez mais, a sociedade vai exigir uma atitude empreendedora dos trabalhadores também. Quando você entra numa empresa, principalmente nas maiores, você trabalha em equipe, ou você lidera a equipe, ou você é liderado, você tem que fazer plano de negócio, você tem que ter entregas periódicas de acordo com as metas. O que é isso? É o que uma empresa tem que fazer, só que você está dentro de uma empresa, às vezes cuidando no setor. E mais ainda, que com o advento das altas tecnologias, inteligência artificial, cada vez mais nós não teremos esse emprego formal. Então, essa questão do desemprego, isso aí fica crônico no mundo inteiro. Então, não adianta que nós não vamos resolver isso só gerando empregos formais. Nós temos que gerar empregos nessa nova economia, na economia criativa. A economia criativa será o emprego do futuro. Os coworks serão os locais onde muitos desses empregos vão acontecer. Até um ano e pouco atrás tinha 20 aqui em Campinas, agora tem 40. Dobrou quase de um ano para o outro. É gigantesco. Por quê? Porque essa é o futuro. E não é um futuro distante, nós veremos esse futuro se Deus quiser. Né? Isso é daqui 5 anos, 10 anos, então isso vai estar bombando. Aliás, daqui 10 anos a gente vai estar indo com veículo aéreo para São Paulo. Né? Isso já está em protótipo, isso não é ficção científica. Então, percebam que isso é fundamental. Para isso, né, e acho que é essa parceria que o Sebrae tem feito com Campinas, que tem possibilitado a gente fazer alguma coisa nisso. Né? Por exemplo, Campinas vai começar a dar aula de empreendedorismo para criança de 6 anos, óbvio que de acordo com a faixa etária. Mas quando ela estiver no final do ciclo dela, ela já vai saber fazer um plano de negócio, ela já vai saber comercializar, ela vai saber... Quer dizer, isso é cultura empreendedora, porque nós temos que pensar para a próxima geração. Né? Então, fundamental. As universidades, elas têm que dar aula de empreendedorismo. Nós estamos fazendo um trabalho, e mais uma vez o Sebrae dentro desse programa, está qualificando os professores universitários para que todos tenham cursos de empreendedorismo. Não numa disciplina, não numa coisa isolada, como alguns já têm, mas em toda a grade curricular das universidades, para justamente as crianças vão fazer esse trabalho no ensino fundamental, depois vão para a universidade, elas têm que encontrar esse mesmo ambiente. E aí, eu queria dizer que assim, essa questão do Sebrae, nós devemos ter uma posição muito clara de apoio, inclusive com mais recursos, para que o Sebrae possa dar conta dessa tarefa, que é uma tarefa hoje estratégica. Se já era importante, sem dúvida, ninguém discorda disso, ela vai ser cada vez mais estratégica. Então nós temos que apoiar o Sebrae para que ele possa ter mais equipe, possa ter mais recursos. Senão a gente não vai conseguir enfrentar esse novo desafio. Porque eu não conheço nenhuma outra instituição no país que tenha a competência que o Sebrae tem. Então não é
só para agradar o SEBRAE, é porque nós precisamos do SEBRAE, né? E com isso nós temos que ter uma mobilização da sociedade dizendo precisamos de mais recursos para que isso tudo aconteça. Do ponto de vista do município, ele tem, como eu disse, buscar articular. Então essa cultura empreendedora é parte dessa articulação, porque nós estamos criando as condições para que as futuras gerações sejam mais empreendedoras, estejam alinhadas com toda essa questão da economia criativa. Mas nós temos os empreendedores que estão aí agora. Tem as pessoas que não estão qualificadas, então nós temos que correr atrás do prejuízo. E para isso nós temos que ter projetos claros, e o SEBRAE mais uma vez oferece isso, e aí agradeço todo esse apoio que o SEBRAE aqui de Campinas tem dado para a Prefeitura, porque os empreendedores, eles têm que se qualificar urgentemente. Que nós vamos ter uma taxa de mortalidade de empresas, isso é natural no mundo inteiro. Só que não pode ser tão alta quanto é no Brasil pela falta de profissionalismo, de qualificação dos empreendedores. Então nós temos que reduzir essa taxa de mortalidade. Isso não tem outro jeito, é conhecimento, é informação. E nós temos condições de fazer isso, tanto presencialmente, mas muito com o ensino à distância, porque a gente sabe a dificuldade que é. Deslocamento, o tempo dessas pessoas. Também existem cursos de EAD para suprir essa questão. Então, eu acho que essas ações, né, e o que está acontecendo em Campinas com esse programa que nós fizemos, que ele abrange desde a escola até a universidade, desde aquele que quer ser um empreendedor até o que já está como empreendedor, é você fazer esse papel articulador que o poder público municipal tem. E ele pode fazer mais, ele pode criar incentivos fiscais. Por exemplo, nós temos uma lei aqui de incentivos fiscal para startup. Mas não agora, já há muito tempo. Queria parabenizar a nossa querida diretora, que foi diretora aqui, a Mariana, que agora está lá no Messias, Jundiaí, que está fazendo um brilhante trabalho, né, Messias, lá na Jundiaí, com esse trabalho maravilhoso, que concretamente você oferece apoio tributário. Você tem que criar legislações. Por exemplo, aqui em Campinas, tinham regiões da cidade que não podia ter nenhuma empresa pequena, porque o zoneamento não permitia. Nós mudamos isso agora no ano passado. Agora criamos o conceito de uso misto da cidade. Então, desde que seja uma empresa de baixo impacto, normalmente as pequenas empresas são, qualquer região da cidade pode ser instalada. Isso favorece a legalidade dessas empresas. Então, são iniciativas. Por exemplo, nós estamos construindo um hub de startup. Para quê? Para ajudar essas startups a se organizarem na cidade. Então, são ações de coordenação. Acho que esse é o principal papel que o poder público municipal tem. Agindo junto com as universidades, com o SEBRAE, com as empresas, porque hoje as empresas, elas entendem que a startup é uma forma de inovação. Muitas empresas que têm a sua área de inovação interna, elas estão fazendo inovação aberta, com parceria com startup, com aceleradoras. Isso é muito bom, porque nós vamos conseguir um potencial muito maior para essas pequenas empresas. Então eu queria deixar essa mensagem que eu acho que os municípios, eles têm um papel fundamental, que é fazer esse papel articulador, papel de buscar ter políticas públicas claras e tributárias ajudando para que esses pequenos negócios, seja ele de uma padaria, de um salão de beleza ou de uma startup, ele possa encontrar um ambiente favorável naquela localidade. Essa palavra agora para o senhor José Antônio de Godoy, que é vice-prefeito e secretário municipal de Governo e Desenvolvimento Social de Piracicaba, agradecendo muito sua presença. Obrigado. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, porque é desenvolvimento econômico. É desenvolvimento econômico e não social. Esse é o nosso colega também. Mas é só para, sobre esse tema, falar um pouco do lado não só do poder público, mas do que vem acontecendo no município de Piracicaba. O poder público, especificamente, em 2006, começou a fazer a lição de casa em Piracicaba com relação ao problema de criar mecanismos que pudesse haver, obter maior sucesso com o que a região é muito forte e desenvolver novos mecanismos para que a região pudesse dar o suporte possível para as empresas já instaladas, empresas em surgimento, empresas
de novos negócios, startups, essa coisa toda. Então, em 2006, começou quando surgiu, a primeira etapa começando a surgir no estado de São Paulo, a discussão da criação de ABLs, que foi que nós criamos, acho que deve ser, não foi o primeiro, o segundo ABL, reconhecido pelo governo do estado de São Paulo, que à época, então, parece distante, né? Mas na época chamava a Arranjo Produtivo Local do Alto, e Alto hoje na realidade é da Nova. Mas continuou com esse nome por força da história. E esse arranjo surgiu em 2006 e começou a congregar então que era, e que ainda continua sendo, uma das principais economias da região de Piracicaba, que é o setor sucroalcooleiro, de agronegócio, e as principais empresas que produziam para o setor sucroalcooleiro estavam em Piracicaba e depois surgiram para Sertãozinho, Ribeirão Preto, Araras e outras cidades da região. E essa ABL surgiu e foi crescendo. Hoje, na realidade, ele tem empresas de Piracicaba, de Sertãozinho, de Sorocaba, de Araras, ou seja, de toda essa região, que de uma forma ou de outra tinha ligação com hoje chamado, então, é uma ABL que se desenvolve e procura fazer coisas para energias renováveis, e não somente para informar, mas se discute e congrega tudo que é ligado a energias renováveis. E essa primeira lição de casa começou, então, a envolver as universidades. Que Piracicaba tem duas universidades públicas, que é a Unicamp e a USP. A USP já tradicionalmente já desenvolvia e continua desenvolvendo projetos na área de agronegócio, e também começaram uma discussão interna para voltar as pesquisas para o mercado, e não mais a pesquisa somente para que o professor pudesse obter novas graduações, novos postos, essa coisa toda. Isso despertou interesse, principalmente dos novos professores que estavam vindo para a universidade. E daí surgiram grandes projetos que começaram com pequenas empresas e hoje tem empresas que têm um valor econômico muito grande no mercado, e uma dessas grandes pesquisas foi para o combate na lavoura com o biológico, com insetos, essa coisa. Daí então surgiu também o município, que é a ação do município. Criou-se um parque tecnológico, voltado também já agora para o setor de energia renovável. Aí começamos novamente a criar, nesses ambientes todos, incentivar que se criassem outros mecanismos de desenvolvimento de tecnologia. Então a Exalc criou um centro de desenvolvimento de startups, já voltado para os seus alunos que tinham interesse em desenvolver projetos que fossem voltados para o mercado, que eles chamam que é o Exalc Tech, que hoje também está no ambiente do Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico Piracicaba é entre área pública e privada, tem 2,5 milhões de metros quadrados. Essa foi uma outra coisa, chegamos à conclusão que não adianta o governo, o poder público não faz tudo, tem que ter o governo e a iniciativa privada. Então o Parque Tecnológico é uma área pública e uma área privada que faz parte de todos os benefícios que o Parque Tecnológico gera. Aí criou-se então o Exalc Tech, aí começaram a surgir o grupo Raizen, que daí se instalou em Piracicaba, chegou à conclusão que também devia trazer todos os seus escritórios regionais que tinha o país como um todo, onde faziam pesquisa, desenvolvimento, concentrar em Piracicaba. Então acabaram fechando quase todos, de uma hora para outra vieram 2.000 pessoas com alto poder de conhecimento, alto poder de remuneração, foram para Piracicaba, na região do parque, se instalaram no Parque Tecnológico. Aí começaram a desenvolver também novas tecnologias. Hoje eles criaram o que eles chamam lá de Pulse, que é uma entidade que cria tecnologia na área sucroalcooleira. E agora, recentemente, criaram também nesse espaço tecnológico, que eles chamam lá de Garage, que é para um co-work para empresas voltadas para o setor de desenvolvimento tecnológico de maneira geral. Uma área que aqueles que conhecem Piracicaba conhecem que nós tivemos várias usinas de açúcar. E uma delas, que era lá na região do Monte Alegre, que foi desativada e foi comprada por uns empresários de Piracicaba e hoje se transformaram no ambiente de instalação de startups, de pequenas empresas, de negócios de desenvolvimento de tecnologia. Nesse mesmo caminho, a cooperativa dos plantadores de cana
do Estado de São Paulo, que é a Copracana, acabou criando também um ambiente para incentivar dentro dos seus associados desenvolvimento de tecnologia para o setor de agrícola, em especial no setor de cana, soja, gado, essa coisa tudo que é ligado a essa cooperativa. Mas nesse caminho, a prefeitura, assim, está vendo que a prefeitura não fez nada, ela foi aquele que conseguiu juntar os interesses. A prefeitura só criou mecanismos. Nesse ambiente todo, criou-se incentivo fiscal, nos impostos municipais, para aqueles que fossem para o parque tecnológico ou desenvolvessem tecnologia no município. Em 2017, criou isenção de ISS, mas em 2017, com a mudança da legislação do ISS pelo governo federal, hoje não se pode ter isenção mais, e sim uma alíquota mínima de 2%. É isso que precisamos fazer, essa adaptação. Até começaram a surgir esses novos embriões de desenvolvimento de tecnologia. E nesse aspecto, ainda voltado ao APR, que é o arranjo produtivo, já que uma boa parcela das empresas que produziam equipamentos, máquinas e tecnologia para o setor de agronegócio não tinham grandes, a não ser os grandes, os menores não tinham experiência no mercado internacional. Com isso fizemos então um convênio, como fizemos, não somos nós, municípios, sempre estou falando, terceiro. Fizeram um convênio com a Apex, um convênio que já vai para quase 10 anos, para fazer com que se fizesse ações no mercado internacional, principalmente na América Latina, América Central, África África e tem mais praticamente América Latina, Central e África, para levar as empresas fazendo rodadas de negócio com o empresário local para fazer com que essas empresas conseguissem exportar seus produtos. Mas nesse mecanismo temos que treinar, criar um ambiente para que essas empresas aprendessem a exportar. Não é a mesma coisa a gente exportar e vender para o mercado nacional. E também o principal deles, porque sempre o Brasil tem um ciclo de crise, né? A época tinha crise. Agora, você tem que entrar no mercado internacional, não é para substituir o mercado nacional, você tem que adicionar um mercado ao seu negócio. A hora que a economia brasileira mudar para melhor, infelizmente esse setor não mudou até agora, mas continuar seu mercado internacional. E também tem esse projeto que já vai há mais de 10 anos junto à APEX. Nesse meio do caminho, aí sim o poder público falou, bom, nós temos que criar um mecanismo público para ajudar que essas coisas aconteçam. Aí foi criado então o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e com uma característica muito importante, o poder público é o menos representativo no Conselho. O Conselho de Desenvolvimento Econômico só tem um representante do poder econômico, e ele é do poder público. E ele não pode ser presidente, não pode ser secretário, quem tem que cuidar é a sociedade civil organizada. E depois foi criado o Conselho de Ciência e Tecnologia, apesar de ser um conselho paritário, mas o poder público também não pode ser presidente, não pode, é a sociedade civil organizada que tem que cuidar e pensar para saber o que eles querem. O poder público tem que ver o que eles querem e fazer as políticas públicas necessárias. Nesse meio do caminho, a gente só sente que recebemos um ofício recentemente do SEBRAE pedindo para sair do conselho porque disse que não tinha tempo para permanecer no conselho. Então o SEBRAE hoje não faz parte do conselho porque é uma pena. Apesar de termos outras ações juntamente com o SEBRAE, mas o mais importante de tudo isso, para encerrar, que nós conseguimos em Piracicaba fazer com que a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, que é uma entidade que não tem recurso público, hoje ela tem algo em torno de 5.500 associados, uma entidade que por essa serviço conseguiu motivar 5.500 empresários a participar dessa entidade, e ela é que tem feito grandes negócios para ajudar no empreendedorismo, na formação de empreendedores, concursos, todos gratuitos. Hoje ela instalou uma sala específica para os microempreendedores individuais, para atender, dar treinamento, dar orientação, fazer com que essas pessoas possam ir ou desistir logo de ir para um negócio que não vai dar certo. Né? Porque o fulano, como foi dito por alguém, fulano vê que o amigo dele tem uma loja que está dando certo, acho que se ele abrir uma loja vai dar certo também igual.
E não é assim que acontece. Então, a Associação Comercial é uma grande parceira nesse aspecto. Hoje ela tem também o escritório regional da Junta Comercial. E para eliminar um dos problemas que foi citado aqui, não sei se foi no primeiro painel desse, o fulano, na hora que ele dá entrada lá na Junta Comercial, a Junta Comercial já acessa os registros da Prefeitura para ver se naquele local pode se instalar aquele tipo de atividade. Senão, o fulano já acontece aquilo, ele já nem abre o estabelecimento dele, porque lá não vai poder ser instalado. Então, essas parcerias todas, que a gente entende que formam um ecossistema propício para que os negócios possam surgir e desenvolver. Eu não tenho que me preocupar com a Caterpillar, por exemplo. Eu tenho que me preocupar com o fulano que eventualmente possa produzir peça para a Caterpillar. E disso daí fizemos um evento, e que vamos repetir agora esse ano. Chamamos as principais empresas, que todas têm protocolo de compra e aquisição, para orientar os pequenos empresários de como eles podem se transformar fornecedores da grande empresa. Porque todo mundo acha que eu vendo para o João da esquina, da mesma forma eu vou vender para a Caterpillar. Não é diferente. Na hora que o fulano da Caterpillar falou, não, uma das coisas que eu quero saber é se na sua indústria não tem trabalho escravo, não tem trabalho menor. Eu falei, mas o que você tem que ver com isso para mim? Não, isso é um protocolo internacional do meu negócio, quer ser meu fornecedor, é assim que funciona. Então, isso é só para ter uma ideia desses ambientes todos, que eu acho que servem de exemplo alguns que foram citados, para que a gente possa, a gente não inventa nada, né? Tudo que é bom a gente copia e faz com que as coisas funcionem de forma melhor. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que o pessoal do Sebrae de Piracicaba está ocupado mesmo, porque eles não vieram aqui porque disseram que não tinham condições e nos convidaram para fazer um evento lá. Inclusive, eu vou ter uma reunião com eles para a gente organizar um evento. Esse evento tem parceria conosco. Tá ótimo. E agora, então, passar a palavra ao professor Bruno Brandão Fischer, agradecendo sua presença. O professor Bruno, ele é professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que fica em Mineira, onde meu filho se formou. Foi seu aluno. Obrigado, Marcos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. É bem interessante, a gente vem desenvolvendo já há alguns anos aí alguns projetos internacionais envolvendo Europa, Estados Unidos, Ásia, em termos de pesquisa em ecossistemas de empreendedorismo e inovação. Alguns alunos aqui de graduação e de doutorado participando do evento, e eu acho que é uma boa oportunidade para compartilhar aí algumas das reflexões que a gente vem chegando. Então, olhando aqui para a pergunta que ela foi colocada, qual a importância dos ecossistemas de negócios para as micro e pequenas empresas, que é a primeira parte. Isso daqui pode parecer um pouco óbvio em uma primeira instância. A gente está falando de organizações menores, que têm carências de recursos, precisam de ativos complementares, conhecimento, precisam de escala de demanda, e essa proximidade dos ecossistemas, em tese, beneficia as empresas, não necessariamente, certo? Os ecossistemas, a gente está falando aqui bastante de ecossistema, eles não são uma coisa homogênea, os ecossistemas são altamente heterogêneos. Quando você analisa eles ao longo do tempo, o que vai acontecendo muitas vezes, o caso do Vale do Silício foi levantado, eu coloco o caso do Vale do Silício, tem uma série de reportagens e pesquisas já demonstrando que o Vale do Silício já não é um território propício para empreender. Certo? Os empreendedores que antes iam para a Califórnia, eles estão indo para Phoenix, eles estão indo para Austin, eles estão indo para Carolina do Norte. Então esses lugares estão atraindo. E por que estão atraindo? Porque as grandes empresas estão dominando esses ecossistemas. Então o benefício não é tão claro. Muitas vezes o benefício que parece óbvio para a pequena empresa, ele não acontece. Porque a noção de ecossistema é a noção que a gente constrói, é uma leitura que a gente faz do ambiente. Quando você olha isso daqui, tem muita análise em termos de teoria dos jogos, dos indivíduos, dos agentes econômicos, a microempresa, a média, a grande empresa, elas estão buscando benefícios individuais. Em algum momento, isso pode levar a condições que geram ganhos conjuntos. E aí você tem toda a questão de complementaridade, você tem o que está acontecendo em Austin, capital do Texas, hoje, é um ambiente que está florescendo nesse sentido, mas daqui a 50 anos pode não ser assim. O melhor exemplo que tem disso é Detroit, estado do Michigan, nos Estados Unidos. Detroit era o maior ecossistema de inovação e empreendedorismo do setor automobilístico 100 anos atrás. Certo? Abria uma empresa automobilística por dia. Detroit hoje é uma cidade, foi a bancarrota. Né? Quando ela começou a ser dominada por grandes empresas, que conseguiram atingir grande escala de produção e acabaram externalizando a produção para outros locais,
enfim. Então o benefício não é óbvio nesse sentido, certo? O que é um ponto bem importante. A mesma coisa vale para o desenvolvimento socioeconômico regional. Qual que é o conteúdo do que é produzido no ecossistema? Se você produz alguma coisa de subsistência, ok, você vai ter ganhos para a economia local, você tem ganhos para a população local, e quais são os ganhos para o país como um todo? Se você está produzindo bens de grande valor agregado, isso reflete em renda, aumento de renda. No final das contas, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando de aumento de renda. Por que a Suíça tem uma renda altíssima e nós somos uma renda média alta? Né? Por causa do conteúdo do que a gente produz. Então esse é um ponto essencial também quando você analisa o que é produzido pelo ecossistema. Infelizmente, obrigado, eu já estou concluindo. Infelizmente, eu acredito que muitas vezes a gente simplifica, assim como o termo inovação, a gente tenta colocar tudo dentro de um conceito só e não sei se isso é a melhor solução, certo? Porque, no final das contas, uma incubadora, um parque tecnológico é positivo. Se você olhar qualitativamente, essa é a grande diferença. Uma incubadora funcional, atrelada a uma estrutura produtiva que demanda uma incubadora, funciona. E isso não precisa necessariamente partir do poder público, certo? Você tem um cluster importante de biotecnologia na Virgínia, na região próxima a Washington, D.C., foi construído toda a infraestrutura de apoio, atração, criação de fundos de venture capital, foi de iniciativa bottom-up, partiu dos empreendedores, não partiu de iniciativas governamentais. Então esses aspectos qualitativos são importantes de se levar em conta em todo esse debate. Uma incubadora, ela não é uma incubadora só, existem incubadoras que funcionam, existem incubadoras, parques tecnológicos disfuncionais. E muitas vezes, quando a gente pensa em termos de política e como atacar a questão do ecossistema, a gente pensa simplesmente no ingrediente como uma commodity. As moléculas orgânicas que o Marco comentou ali no começo. Uma molécula, um átomo de carbono é a incubadora. Não, cada incubadora, em cada local, ela vai ter suas características, suas diferenças, e no final das contas o benefício que advém do ecossistema não é do ecossistema em si, mas de todos esses aspectos qualitativos envolvidos com essas estruturas. Só reforçar o pedido a todos de preencher aquele formulário e deixar na saída. E agora nós vamos então para a quarta e última questão de hoje, que é o que deve ser feito para coordenar esforços entre as nossas instituições, visando gerar um ecossistema de negócios que seja efetivo. Como nós aqui avançamos um pouquinho no horário, eu vou pedir então que cada um puder falar em 3 minutos, concentrar ainda mais, sintetizar ainda mais. Vou falar bem rapidamente, né? Nós temos uma visão já fotográfica muito importante, que é o país é um país empreendedor. Nos nossos municípios, o ecossistema vem evoluindo de uma forma fantástica. Isso é muito importante. Segundo aspecto, o Brasil não vai mais gerar empregos para abrigar a mão de obra que está aí disponível. Então é preciso que o país seja efetivamente empreendedor. Um outro aspecto fundamental, que sabemos que não há crédito, o crédito é escasso e é caro. E o país é muito burocrático. Que caminhos para as micro e pequenas empresas, para esses ecossistemas que surgem? São caminhos que precisam passar pela desburocratização, pela desoneração, e que o país crie um ambiente propício a essas empresas. E foi colocado pelo professor com muita propriedade, um dos caminhos que o Brasil não percorre na micro e pequena empresa é o caminho das exportações. Do volume da nossa pauta de exportações, apenas 1% é realizado por micros e pequenas empresas. Então é preciso que o governo induza, que o mundo inteiro, a China cresceu com as exportações de micros e pequenas empresas, que criemos um ambiente que vai dar sustentabilidade a essas empresas no caminho das exportações. E aí o Brasil pode fazer uma grande revolução nesse segmento da atividade econômica. Doutora Wanda Hoffmann. É um desafio falar 3 minutos, mas foi importante, com 4 focos de resposta, né?
que a gente está fazendo, o que nós estamos inovando, sobre esse assunto. Então, qual esforço tem sido feito? Claro que, como já foi colocado aqui, articulação e cooperação são grandes desafios, colocados aqui principalmente pelo setor público, né, ligado às prefeituras. E, claro, principalmente juntar com uma visão mais próxima, né, em relação a projetos, ambientes físicos, virtuais, né, para que todos possam colaborar e interagir. Mas eu vou focar aqui na Universidade Federal de São Carlos, que tem aí feito algumas ações nesse sentido. Se der tempo, eu até respondo que alguns me instigaram no primeiro painel e nesse segundo. Mas vamos falar aqui da UFSCar. A UFSCar criou o desafio UFSCar Inovação de Empreendedorismo, que é uma competição acadêmica envolvendo o setor empresarial, financiadores, mais de 400 pessoas. Passaram aí de 2007 a 2018 fazendo mentorias, apoio à modelagem de negócio. Nós temos uma agência de inovação que ela apoia a concepção de novos negócios, produtos, empresas, especialmente fortalecendo aquelas empresas filhas da universidade, né? As startups, spin-offs de laboratórios. A gente atua muito também usando aquele fomento FAPESP, que é o PIP-FAPESP, que apoia diversos projetos de pequeno porte, que o PIP é Pesquisa Inovativa de Pequenas Empresas. Outra ação que a UFSCar faz é no sentido de projetos de extensão ou projetos com empresa, comunidade, oferecendo soluções técnicas com recurso ou sem recurso financeiro. É um caminho que era longo e hoje, em apenas umas semanas, ele consegue fazer toda a tramitação institucional. E projetos de todo porte. Nós temos projetos de R$500 até dezenas de milhões de reais. Também, em 2017, 600 projetos foram feitos com empresa, e a maioria micro e pequenas empresas, né? Também nós temos alguns projetos que antes a universidade ela também tem que evoluir e mudar a sua forma. Qualquer projeto de empresa ele entrava como projeto de extensão. Extensão pode ser cultura e tudo mais. Nós criamos e pavimentamos uma via dentro da universidade de que o projeto ele pode ser unicamente de inovação. Não precisa passar por todos os departamentos, coordenações, é uma tramitação longa. Ele vai direto para a agência de inovação, que tem um conselho, que pode aprovar, e nesse sentido, a gente consegue maior facilidade e agilidade na academia. Também criamos uma resolução interna, seguindo, claro, a lei da inovação, o marco da inovação, que é um programa de aproveitamento. Eu anotei aqui umas 15 ações, mas vou falar até aqui só. É um programa de aproveitamento das estruturas universitárias para incentivo à inovação, para fortalecer isso. Então, antes tinha uma dificuldade muito grande dentro da universidade, nós definimos esse espaço aqui, que é um espaço além do laboratório, ele pode ser compartilhado com uma empresa. Então, nós já temos isso legalizado, que é importante, né? Também nós temos ações para futuro. Brevemente aí nós vamos estar, né, fortalecendo o fomento à inovação, uma incubadora no campus que nós temos em Araras, uma Starteca no campus de São Carlos, um parque tecnológico dentro do campus em São Carlos, um SET Hub, um espaço de inovação que está em operação e expansão em Sorocaba. Esses são os nossos campos, além de São Carlos. Ou seja, nós estamos vivendo novos tempos, né? Em que realmente é importante essa interação da universidade, levar o conhecimento para as empresas e, claro, com velocidade e com certeza entendendo o que realmente essas empresas precisam. Então, é nesse sentido que a universidade está criando uma cultura do novo pensar, desta aproximação. E se a gente pretende realmente levar o desenvolvimento do país, nós realmente precisamos ter
um fortalecimento dessas relações, né? Enxergar melhor, a universidade enxergar melhor esse mundo corporativo. Se me der mais, acho que 1 minuto, eu gostaria, instigada aqui a responder, o técnico do Ministério de Ciência e Tecnologia que disse do distanciamento da universidade. Sim, mas eu acho que muitas ações estão sendo feitas de norte a sul do país para ter essa aproximação, né? Também o secretário ao lado do Marcos falando aí da cultura de empreendedorismo. A universidade, ela permeia e ela tem essa cultura, é que a gente precisa divulgar isso. Eu acho que a atitude empreendedora começa realmente no seio até da família. Como você tem uma atitude proativa para melhorar a sua qualidade de vida na sua casa. E até chegar na universidade, nós não temos aquele projeto tipo empreendedorismo, né? São atitudes que são permeadas por toda o ensino, pesquisa e extensão. Eu tive a possibilidade, um dos meus alunos ganhou o Prêmio Santander de Inovação em 2013. Em 2014, por conta desse projeto, ele conseguiu um recurso para a sua empresa, mas também conseguimos cursos pagos pelo Santander nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ir na Babson Collor fazer um curso de educador de empreendedorismo. Que a gente pensa, é aquele professor que dá aula de... Não, na realidade, despertar uma visão do novo, de ficar insatisfeito com o seu status quo, é ir atrás do que pode melhorar o ambiente da sua empresa, o ambiente da sua casa, o ambiente em que você vive, em que as pessoas vivem. É bem interessante isso. Outra coisa também, o secretário de Piracicaba. Piracicaba sempre foi assim, um exemplo, principalmente para o nosso campus de Araras. Tem muitos professores que moram em Piracicaba e atuam em Araras, mas nós temos no campus de Araras o Instituto de Açúcar e Álcool, que foi fechado na época do presidente Collor, e que eles já atuavam, e aí foi incorporado pela universidade, melhoramento genético da cana. E melhoramento genético não é uma coisa que você faz um dia, são anos e décadas. Então hoje nós criamos uma rede coordenada pela universidade, que é a rede RIDESA, composta por 10 universidades, 2 tiveram problema, mas 8 estão efetivas, em que nós somos responsáveis por 12% da matriz energética sustentável do país. 66% de toda a cana plantada no país advém dessas mudas de melhoramento genético. Tanto que o campus de Araras, vocês veem que a universidade está sem recursos, é o único campus que ele se automantém com royalties, que para as usinas é muito pouco, mas para a universidade faz uma diferença muito grande. Então, Araras, ela não tem dado muito problema, porque hoje realmente as universidades estão com um desafio muito grande de recursos, mas nós vamos superar mais esse desafio. Então, falando muito rapidamente, acho que eu falei mais de 1 minuto. Obrigada por estar aqui e participar de importante discussão. A UFSCar, ela sempre foi para mim uma referência de interação com a sociedade em geral. Há 25 anos que eu acompanho o trabalho de vocês lá e realmente é um exemplo para todas as outras. Parabéns pelo trabalho. Professor Luciano Oliveira. Perfeito, eu vou tentar ser bem breve aqui. Eu vejo que para coordenar os esforços entre os vários agentes, antes de tudo a gente deve trabalhar um bom mapeamento das oportunidades e vocações que existem na região. E a partir daí um esforço concentrado para atrair e manter as empresas relacionadas entre si. Só nesse esforço é que será possível fazer funcionar essa força do APL local. A gente já viu vários exemplos onde tentou-se forçar a criação de um APL sem existência de vocação e esses esforços, por mais incentivo que tenha, eles não continuam. É necessário, então até a própria teoria fala no estágio anterior ao APL, que é um aglomerado de empresas que, se bem trabalhado, pode ou não evoluir para um APL. Então a gente conhece várias iniciativas de aglomerados
que estão sendo trabalhadas para evoluir. No entanto, é necessário realmente criar essa cultura entre colaboração, cooperação, ao invés de competição, para que seja possível mudar essa mentalidade, enxergar que o modelo é o ganha-ganha, onde todo mundo cresce junto. É um desafio de mudança de mentalidade que deve ser começado o mais rápido possível. Obrigado. José Rubens de Pina. Bom, também prometo ser breve, né? Agora vou dar alguns puxões de orelha aqui, na bancada, representando mais o lado do empreendedor. A gente, né, como acelerador, a gente acelera 70 empreendedores por ano, então é um número bastante grande, e até em relação, o André até comentou do Hub Internacional, né, do RIDS, de Desenvolvimento Sustentável. A gente participou muito pouco ainda, né? A gente não pôde ainda contribuir da forma que poderíamos para a construção desse hub, né? Como a gente tem muita expertise em observar toda essa jornada da startup, a gente teria muito a contribuir, né? Alguns erros para serem mitigados que a gente poderia, com certeza, dar alguns pitacos para a melhoria desse projeto. Em relação ao Founder Institute, né, até eu gosto de comentar que no Canadá, né, a cidade de Toronto e de Ontário, eles estão, o governo municipal mesmo, eles estão financiando as startups que se graduam no programa. Então, uma chancela, como é a maior lançadora de startups do mundo, já tem toda a chancela do programa de aceleração, por ser bastante desafiador, então o governo dá em torno de 20 mil reais, né, são 5 mil dólares, que para esse estágio da startup pode fazer muita diferença. Então ele está ali no Vale da Morte, e se ele recebe um aporte, não é um assistencialismo, porque ele já passou por um processo de validação, já foi ao mercado, já tem, né, um produto mínimo viável, então já é alguma coisa que faria com que esse empreendedor conseguisse uma alavancagem melhor, conseguisse tracionar um pouquinho suas vendas e podendo ser até um unicórnio, né? O Brasil, unicórnios são empresas que têm um valor de mercado de 1 bilhão de dólares, e o Brasil produziu em 2018 5 unicórnios, e a expectativa é muito alta para novos unicórnios, sendo que 2 desses unicórnios são de Campinas, que é o iFood, que foi comprada pela Movile, e a própria Movile, né, que é uma fábrica de unicórnios. Então, é bastante interessante ter esses exemplos, até em relação, por exemplo, ao Inova Campinas, que é um evento fantástico, né, que está começando a ser mais difundido aí pelo Estado, mas, na minha visão, a bola está quicando na nossa frente para a gente ser referência como evento no Brasil inteiro. Tem o Case em São Paulo, que é um evento que movimenta pouco mais de 5 mil pessoas, que é o que movimentou o Inova Campinas, mas a gente tem a chance de fazer um evento como é o SXSW em Austin. Então, a gente tem totais condições só de profissionalizar a gestão desses eventos, né? A Fundação Fórum Campinas Inovadora faz um trabalho excelente, mas a gente tem empresas privadas que conseguiriam profissionalizar mais, trazer mais a mídia, trazer todas as empresas relevantes de Campinas para estarem presentes. Os próprios CEOs dessas startups de Campinas, a gente sente falta deles nesse tipo de evento, então acho que se tivesse uma articulação entre todos os entes, a gente conseguiria trazê-los para servir de exemplo, para servir de inspiração para essas novas startups que estão sendo criadas. E por fim, eu queria até colocar um case da própria Venture Hub. A gente foi fazer um trabalho na L'Oréal de inovação corporativa, onde a gente promoveu workshops para desafios internos, levamos várias startups lá para expor e para fazer pitches, né, para fazer apresentação para os executivos, e a gente levou uma startup só de Campinas, sendo que a gente é de Campinas, a gente sabe do potencial de Campinas, e acabamos tendo que recorrer a startup de BH, de Curitiba, de Uberlândia, de São Paulo, e levamos uma, entre 20 startups que a gente levou para lá, apenas uma foi se apresentar para o board, né, para os diretores da L'Oréal. Então, isso é um número muito baixo ainda. A gente precisa incentivar, colaborar com esse ecossistema para criar novas startups relevantes e poder incluir dentro de todas essas nossas iniciativas.
esses aspectos que foram mencionados, só para a gente poder deixar clara a posição. Né? Primeiro que eu nunca tive dúvida que o CISCAR tem esses projetos assim, maravilhosos na área de preservação, como a Unicamp que tem, e muitas outras. Mas eu acho que, do modo geral, as universidades brasileiras têm um problema. Elas não têm essa visão. Então, aqui vai a minha crítica no sentido de que isso tem que ser uma coisa disseminada por todos. Assim como nós estamos fazendo lição de casa de levar para dentro da escola pública municipal essa questão do empreendedorismo. Né? Também para atualizar, assim, o RITS é um projeto da Unicamp, da área de expansão da nova área da universidade, então obviamente que cabe a ela coordenar essas ações, mas tendo oportunidade levarei para eles os seus apontamentos na medida em que também concordo que eu acho que tem que ser bastante amplo. Eles têm feito várias discussões, acho que talvez ainda não chegou em todos, mas eles estão encaminhando e acho que isso vai ser uma inovação para o Brasil, essa área de expansão da Unicamp, criando um hub internacional de desenvolvimento sustentável. Eu acho que assim, eu estou muito contente aqui com o debate, até com várias iniciativas, né, vários setores, mas eu queria falar especificamente das prefeituras, né? Ver o que Jundiaí está fazendo, São Carlos, Poços de Caldas, que foram as que se apresentaram aqui, é uma coisa que deixa a gente bastante feliz, né? Porque é uma coisa que a gente vem perseguindo aqui em Campinas e a gente fica muito alegre de ver que essa visão de apoio dos municípios, ele está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem que saudar isso e temos que fazer com que isso dissemine ainda mais para os outros municípios. Então, nós estamos sempre à disposição para ajudar, porque nós também, aquilo que a gente aplica, a gente copia muito de outros lugares e a gente vai copiar muito do que foi dito aqui por vocês. Acho que aprendi bastante aqui. Então, acho que esse tem que ser o nosso papel. Quer dizer, o que a gente tem que fazer é buscar ajudar de todas as formas, né? Uns têm mais recursos, outros não têm. Nós estamos construindo o nosso APL de TIC aqui, com certeza vai ser muito importante, né? Com o apoio da Softex. Então, acho que são essas iniciativas, né, que a gente vai construindo gradualmente, mas de uma forma permanente. Né? Eu acho que a gente tem que ter ações estruturantes. Né? Não dá para ter ações só pontuais ou isoladas. Né? Com relação para concluir aqui, falar do Inova Campinas, que é um grande evento que mostra toda a pujança da região aqui com relação à tecnologia, eu acho que nós temos que ter essas ações justamente para que o que vem sendo feito nas universidades, nas startups, nos centros de pesquisas, eles possam ganhar visibilidade para a sociedade, visibilidade para as grandes empresas, para a mídia, e assim a gente valorize mais o que é feito aqui no nosso país, no caso aqui na nossa região. Né? Nós temos que ter essa forma de valorizar mais, porque isso é um exemplo, é um bom exemplo. A gente vê tanta coisa errada, tanta coisa ruim acontecendo, e parece que é só isso que tem no país. Não é verdade. Tem muita gente boa, muita gente fazendo um bom trabalho, muitas experiências exitosas, e nós precisamos dar mais visibilidade ao bem, para que o bem prevaleça. E existe muita coisa boa. Então, acho que o Inova Campinas, que é esse evento que esse ano vai acontecer dia 30 e 31 lá no Expo Dom Pedro, já faço o convite para todos, ele pode ser uma grande oportunidade para os municípios mostrarem o que está sendo feito de bom, e as empresas grandes, as empresas pequenas, as startups, as instituições de pesquisa e as universidades. Eu acho que nós defendemos e apoiamos muito essa iniciativa, que não é uma iniciativa da Prefeitura de Campinas, é uma iniciativa do Centro de Pesquisa e Universidades, é coordenado pelo reitor da Unicamp, que é o presidente do conselho, mas que a gente tem esse objetivo, né? Mostrar que sim, tem pesquisa boa, mostrar sim que nós temos coisas importantes e que isso tem que ser o exemplo. É isso que nós temos que seguir. Nós temos que mostrar para os jovens que, para a gente poder melhorar esse país, nós temos que estar seguindo um bom exemplo. E nós temos o que mostrar. E é isso que a gente procura fazer com esse evento do Inova Campinas, que esse ano vai ser dia 30 e 31 de outubro, lá no Expo Dom Pedro. Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito feliz e, como disse, aprendi muito com ele. Nós agradecemos, aproveitando, essa Rede União de Empreendedorismo, ela é coordenada por uma instituição chamada Casa da União, Estrela da Manhã, que está fazendo uma parceria com a Prefeitura de Campinas,
principalmente através do gabinete do vice-prefeito, para desenvolver ações lá em Barão Geraldo de empreendedorismo, marketing digital e uma série de ações da Unisca. Muito bom, para ser rápido e breve, quero mais uma vez agradecer a oportunidade, mas só para concluir aquilo que eu falei no primeiro bloco, nós fizemos mais 2 ações que são importantes para fechar aquele conjunto. O primeiro dele, nós criamos lá o que nós chamamos de CISPAI, que é um sistema aberto, em português, inglês e espanhol, porque o objetivo dele é que ele seja voltado para o mercado internacional, onde todas as instituições, empresas, startups, pesquisadores possam fazer um cadastro de suas pesquisas que estão desenvolvendo, estágio que sai, se ela é voltada para o mercado ou não. Então, o sistema que o fulano ele recebe uma senha e ele que administra o seu espaço desse sistema. A segunda coisa, foi falado, acho que, por um aqui, pela minha idade, eu já não lembro mais quem falou. É que um dos problemas dos microempresários, das startups, é o preço de crédito. A Prefeitura também convenceu, isso já há uns 8 anos, já 10 anos atrás, a Associação Comercial de Piracicaba a montar uma cooperativa de crédito voltada para os pequenos empresários. E essa cooperativa evoluiu, e daí ela se juntou com uma outra cooperativa de crédito que tinha a Associação dos Fornecedores de Crédito. E hoje, na verdade, eles têm mais dinheiro para aplicar do que tem interessado em pegar os recursos. Mas é voltado exclusivamente para o pequeno empresário. É porque ele pega recursos daquele tamanho que precisa para iniciar o tratamento do seu negócio. E a terceira coisa que eu acho que pode vir nos ajudar se não tiver grande mutilação no Congresso é essa medida provisória que o governo federal editou há 2 dias atrás, que é a 881, que vem trazer mecanismos que permitam com que as startups, pequenos negócios, os MEI, todas as pequenas empresas que têm condição de se instalar, retirem uma série de burocracias que nós sabemos que a Prefeitura, infelizmente, a Prefeitura também tem, mas o governo federal em si, o governo estadual, todos têm. Se essa medida provisória for aprovada pelo Congresso Nacional, eu acho que vai dar uma boa reestruturação nesse mercado, no processo de abertura. Uma coisa que eu acho que o governo federal devia pensar é que nós sempre falamos em como abrir mais rápido as empresas. Tem que pensar como a gente fechar mais rápido as empresas. Porque o fulano abre e fica o resto da vida dele para fechar a empresa. Obrigado. Agora o professor Bruno. Você bem sucinto, tá? Mais de 80% dos empreendimentos intensivos em conhecimento do estado de São Paulo ficam em São José dos Campos, São Paulo, Campinas, São Carlos e Ribeirão Preto. Não coincidentemente, onde você tem os melhores campi universitários do país, do estado, entre os melhores do país, onde se faz a melhor ciência aí no continente. Existe uma lógica de conexão entre isso, se produz muita ciência nas universidades que pode alcançar o mercado. Eu concordo que ainda não chegamos perto do que podemos, mas nós temos casos de sucesso, é bem importante expor isso, são coisas que não chegam normalmente à comunidade. Na UFSCar, a UFSCar originou uma empresa que ela está incubada no Singularity Lab, no Vale do Silício. Estimado que alcance aí mais de 1 bilhão de pessoas no mundo com o produto dela, certo? Uma empresa, hoje o nome dela é Brain for Care, certo? Do Sérgio Mascarenhas. Então, existe ciência na universidade de altíssima qualidade, provavelmente entre todas as áreas que a gente faz no Brasil, uma das que a gente está melhor é a parte de ciência das universidades, e a gente precisa melhorar muito ainda na questão de transferir essa tecnologia, transformar isso em negócio, em business, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que isso ajuda, mas isso não soluciona o problema, tá? Só para fechar. Os ecossistemas, toda a ideia de ecossistema, ela se constrói em cima de uma ideia de organicidade. São elementos orgânicos. Não tem como você fazer uma engenharia de ecossistema. Isso não funciona no curto prazo, certo? Uma tentativa que deu certo no longo prazo, que deu errado em primeira instância, é o Research Triangle Park, na Carolina do Norte,
Desistiu o governo de colocar dinheiro porque nada dava certo lá. Era uma tentativa de você fazer uma engenharia num sistema de hélice tríplice entre governo, empresa e universidade, não deu certo. Começou a dar certo 20 anos depois que eles colocaram dinheiro. Né? Então, porque você começou organicamente a ter relações entre os agentes lá. No curto prazo, você precisa ter... Isso não vai acontecer no curto prazo. Só tenho a agradecer a presença de todos aqui, não só os que participaram diretamente dos painéis, a todos nós que estamos aqui, e reforçando o que eu disse inicialmente. O nosso objetivo com o programa Manhãs da Inovação é disseminar conhecimento e promover integração entre as instituições. Esse evento está sendo gravado, ele será editado e disponibilizado no canal do YouTube. Esse projeto, Manhãs da Inovação, ele é financiado pelo CNPq desde 2011 e a gente produz publicações. Então, nós pretendemos compilar todas essas informações, organizar essas contribuições que estão sendo dadas por todos aqui, fazer uma estatística e, a partir daí, também promover novos encontros, novos eventos. Se algum dos senhores aqui tiver ideias também, podemos contatar, isso é muito bom. Já está marcado um próximo evento, dia 25 de junho, aqui. Para a gente pensar, até hoje a gente costuma fazer só meio período, se é o caso de fazermos um dia todo. Enfim, tudo isso será planejado com base em tudo que foi falado aqui. Então, mais uma vez, sou muito grato a todas as pessoas que auxiliaram aí na organização do evento e que a gente possa prosperar nessa caminhada aí de integração, porque quanto mais integrados, mais fortes seremos, com certeza absoluta.